O desafio que a nossa pesquisa GenTB procura busca responder, né, resolver, é um projeto grande, né, porque ele tem várias etapas. A ideia principal dele é validar, melhorar a detecção de resistência em tuberculose, resistência dos antibióticos, né, e na tuberculose, em condições de prática clínica no estado de São Paulo. Então, para que isso ocorra, né, a gente tem algumas etapas dentro do laboratório, que é onde a gente faz o diagnóstico com as amostras e tudo mais, para vencer. Uma delas é a parte de analisar os resultados desse teste, porque para a gente fazer isso, a gente está usando o sequenciamento do DNA da bactéria, que é uma tecnologia que ainda não é implementada no Brasil, então é uma novidade, assim. E aí, para a gente sequenciar, saber como é todo o DNA dessa bactéria, tem vários passos, né? Tem uns passos de otimização dentro do laboratório e tem uns passos de análise para a gente identificar quais são as mudanças que existem nesse DNA que são associadas a essa resistência que a gente vê no paciente que tem a tuberculose, né, resistente ao antibiótico. Então, tem todo esse passo de otimização, que inclui principalmente o lançamento até do que a gente chama de uma pipeline, que nada mais é do que esse fluxo de análise dos dados desse sequenciamento que sai, que a gente precisa lá identificar as mutações. E com isso bem estabelecido e padronizado, a ideia é a gente fazer um ensaio clínico para verificar a adequação do tratamento naquele paciente que recebe ou não recebe um laudo diagnóstico baseado no sequenciamento do DNA dessa bactéria. Tanto para o médico, né, que está atendendo esse paciente, quanto para o paciente, se isso ajuda a você fazer um melhor protocolo de tratamento, porque aí você tem uma ideia completa de toda a resistência, você sabe exatamente quais antibióticos funcionam e quais não funcionam, e aí você consegue fazer a melhor opção de tratamento para aquele paciente. E pensando na racional disso, é que quanto o tratamento mais adequado ele for, maior a chance de cura desse paciente. Então, esse é o grande propósito desse projeto. Esse projeto ele foi idealizado por conta de uma dor que nós temos aqui no estado de São Paulo na questão do diagnóstico da tuberculose resistente aos antibióticos que são utilizados nesse tratamento. Nós precisamos cada vez mais de um diagnóstico que seja rápido e que seja preciso àquilo que o paciente realmente necessita para o seu tratamento. Então, para eu ter um tratamento correto, eu preciso identificar quais são os antibióticos que vão ser eficientes contra aquela bactéria que está causando a infecção naquele paciente. Então, para isso, nós temos várias metodologias hoje, mas que elas são mais demoradas e o paciente nessas situações, ele precisa de um tratamento efetivo rápido. E é com o sequenciamento que a gente pode identificar as mutações que vão conferir a resistência a esses antibióticos de uma forma geral. A gente consegue verificar em um único exame todas essas resistências. Então, o nosso projeto ele tem o objetivo de padronizar, validar e entender como que a gente pode entregar este tipo de resultado para o clínico tomar uma decisão terapêutica a mais correta para aquele paciente. Os avanços que essa pesquisa pode fazer do genoma, né, eu acho que vai ser um grande espaço que vai ter no nosso tratamento, porque a gente vai ter com o teste de sensibilidade, né, que vai estar o genoma, né, o DNA todo do bacilo escalonado no diagnóstico, né, laboratorial. Eu acho que a gente vai conseguir colocar e enfatizar as drogas para esse tratamento ser melhor. Então, o engajamento comunitário em pesquisa é essencial, no sentido de que a população tem que dizer o que é necessário, como eles vão ter acesso a essa nova tecnologia, esse teste, essa pesquisa. Então, o envolvimento comunitário, desde o princípio, no projeto, garante com que a visão da sociedade seja mais realista possível e condizente com o território dessa pesquisa. Então, a tuberculose resistente no Brasil possui vários desafios. Alguns são intramuros, dentro do próprio laboratório, para a gente conseguir melhorar as tecnologias disponíveis à nossa população, mas acho que hoje o mais importante é essa ligação entre a assistência e o laboratório. Então, a gente precisa fazer com que essa rede trabalhe unida para que as pessoas tenham acesso aos testes que têm direito e têm disponível na rede pelo SUS. Bem, a importância do acompanhamento comunitário em pesquisas da tuberculose
é extremamente importante pela participação da sociedade civil, pelo engajamento em busca de melhores respostas, pela eliminação da tuberculose, frente a tantas demandas, a tantos determinantes sociais que enfrentamos. E claro que as novas tecnologias só vêm para contribuir e a nossa participação tem que ser efetiva, com eficácia, eficiência e avançando nesse processo cada vez mais. Vários os desafios de diagnosticar a resistência no Brasil. A primeira providência seria aumentar o número de testes rápidos moleculares. Aumentar o uso desse teste, porque isso já vai diagnosticar uma série de casos, né? Além disso, a gente precisa de mais métodos diagnósticos sofisticados em laboratórios de referência, né? A gente precisa analisar melhor os nossos casos para saber os riscos que eles têm para resistência e juntar o pessoal de laboratório com o pessoal que faz clínica para trocar as informações e ter resultados melhores para atender as pessoas. Acho que o principal desafio, né, já apontado, é o acesso, tá? O acesso do paciente ao diagnóstico, né, e o retardo no diagnóstico, né? Então, muitas vezes, esse diagnóstico é tardio, o paciente chega no hospital terciário, né, já extremamente comprometido, né, e com poucas possibilidades terapêuticas. O engajamento comunitário, ele é fundamental, não só para a gente trazer as vozes das comunidades para o centro das pesquisas, mas também para a gente qualificar a resposta à tuberculose resistente e poder subsidiar as ações de advocacy, né, da sociedade civil. Nós precisamos colocar todo este conhecimento no contato com as pessoas que vão receber o tratamento. As pessoas, elas têm o direito de entender todo este processo que elas vão ser submetidas para que isso seja o mais benéfico possível para essa pessoa. E aí, o comitê comunitário tem um papel fundamental para o nosso projeto, porque nós vemos que as pessoas ainda não têm este conhecimento sobre qual é a problemática da resistência aos antibióticos e que existe solução para que a gente possa fazer o tratamento dessa doença.